Oi, galera, tudo bem? Estamos aqui na aula de filosofia. Olha, na aula de filosofia, nós vamos pensar, refletir e vamos entender um pouquinho sobre o conceito de filosofar, né? O que é filosofar? O que é parar para pensar e refletir sobre diversas situações? Nesse volume, nós somos convidados para refletir sobre o mundo e tudo que existe nele e a relação de convivência que nós temos com todo o mundo, né? O mundo e os elementos que estão interagindo com eles. Temos também nessa aula a professora Janaína, que vai estar fazendo alguns vídeos, participando de algumas partes do vídeo, com a correção das questões. Então, a Pro Rosana, toda vez que falar hora da atividade, vocês vão estar fazendo e na sequência vai entrar a professora Janaína, que vai estar trabalhando com vocês para vocês refletirem e descontraírem também, tá bom? Gente, então vamos lá. Filosofar nada mais é do que a gente buscar a sabedoria, é a gente investigar, ter curiosidade sobre o mundo, levantar hipóteses, né, questionamentos sobre tudo que existe e estar interagindo com os elementos que existem no mundo, ok? Nossa primeira atividade é Vamos Brincar. A palavra mundo é usada pelas pessoas em variadas situações do cotidiano. Será que essa palavra tem o mesmo significado? Então, essa frase nos convida para refletir sobre a palavra mundo. Lá no material de apoio tem algumas fichas que têm frases que vocês vão estar lendo com os familiares e vocês vão refletir sobre a palavra mundo usada nessas frases. Vocês vão observar que em alguns pares de frases eles têm o significado da palavra mundo é muito semelhante, é bem parecido. Porém, é necessário vocês estarem refletindo e imaginar, né, algumas situações. Tem uma frase, por exemplo, que diz assim, ó, mundo dos esportes e mundo das artes. Viajar pelo mundo. Então, tem algumas frases muito similares. Então, vocês vão estar comparando e refletindo sobre esse universo. Na verdade, esse mundo, né, ele tem para mim, né, para nós, a gente vem da palavra mundo, dá uma dimensão muito grande. Porém, em algumas situações, vocês vão ver que vai se restringir a um grupo de pessoas, né, a um grupo de atletas, a um grupo de animais, a um evento específico, certo? Leiam com bastante atenção e façam essa atividade aí, galerinha. E aí, conseguiram fazer a reflexão? Não precisa registrar nada, tá? É bem para vocês brincarem e interagir. Agora, nós temos a atividade Conectando. Tem um poema da Berenice Gellen Adams. Ela é uma escritora de livros infantos juvenis e ela aqui nesse poema, ela vai descrever diversos elementos que compõem o mundo, ou seja, a realidade exterior percebida. No poema, esses elementos são designados genericamente como coisas e qualificado por meio de adjetivos ou de suas relações espaciais com outros elementos. Relações que são exploradas no decorrer desse capítulo inteirinho, tá, gente? Então, olha só. Ela aqui vai começar o poema, só para vocês entenderem um pouquinho mais, isso que a Pro Rosana acabou de falar. Como vocês podem observar, aqui está o texto com a resposta da atividade que vocês precisam estar fazendo, tá? Agora eu vou trazer para vocês o olhar filosófico. Nós vamos começar com a leitura e a reflexão sobre o que Immanuel Kant, que viveu há mais de 200 anos, gente, percebeu sobre o mundo. Ele focou as análises e as investigações deles sobre a percepção do mundo e a relação das pessoas, de acordo com o espaço e tempo. Então, olha só o que ele percebeu. Eu tenho uma frase aqui para vocês estarem refletindo. Você percebe as coisas de acordo com o espaço. Elas podem estar perto ou longe, em cima ou embaixo, dentro ou fora, na frente ou atrás uma da outra. Você percebe as coisas de acordo com o tempo. Elas podem acontecer ou serem percebidas em momentos diferentes.
antes, agora, depois, no passado, no presente, no futuro. Depois dessa leitura, vale refletir um pouquinho sobre a teoria de Kant. Gente, Kant escreveu e ele pensou durante a teoria que ele propôs, que se chamava Crítica da Razão Pura. Ele imaginou que, olha só, prestem bem atenção nisso, que o mesmo espaço, o mesmo lugar e a forma como a gente percebe as coisas organizadas, ela vem também da consciência que a gente tem sobre aquele espaço. Ou seja, se for uma pessoa que nunca esteve em determinado lugar, ela não vai fazer a mesma relação dos objetos, das coisas que existem ali em determinado lugar, porque ela não tem uma consciência, ou seja, ela não conheceu, ela não vivenciou determinada situação. Sendo assim, a gente tem diferentes percepções e de acordo com o que nós conhecemos, nossa consciência vai influenciar a forma como nós enxergamos o mundo. Um exemplo para vocês é o seguinte: imagine se vocês já viram o filme Uma Viagem ao Centro da Terra, ou vão ver lá nesse filme, o protagonista do filme sempre fala muito sobre rochas, então ele dá detalhes sobre rochas. Lógico, a gente que não tem nenhum conhecimento sobre rochas, a gente vai ser moldado sobre a percepção dele. Aí, num determinado momento do filme, a gente já vai ter a consciência de que rocha ele está pisando, porque ele já deu uma consciência para a gente do que é aquela rocha. A gente já aprendeu, a gente já criou um significado, ou seja, a gente internalizou aquele conhecimento. Então, a gente deixa dentro de nós. E ele vai ser usado para estar fazendo relações. Hoje, por exemplo, vocês podem não entender essa teoria da razão, da consciência que o Kant nos mostra. Mas em algum momento vocês vão estar, isso vai fazer mais sentido para vocês. Então, nesse tempo, nesse momento, nesse espaço que nós estamos, isso talvez seja um pouco difícil de entender. Ah, Pro, mas é muito fácil. É o que está em cima, o que está atrás, o que está ali, o que está lá. Não é só isso, tá, gente? É a nossa consciência. Será que os animais, ao chegarem dentro de uma casa, eles vão estar entendendo que nós temos que deitar em cima da cama e não no chão, né? Por que a gente não fica embaixo da cama? Porque para o animal seria mais óbvio, né? Porque eles vão estar dentro de uma toquinha, vão estar escondidinhos. Mas pra gente não, a gente vai se sentir mais confortável em cima da cama. Para o animal já talvez não faria sentido, porque a gente estaria expostos e não escondidinhos lá embaixo da cama, protegidos naquela toquinha. Olha só que visão interessante, né? Agora eu quero que vocês entrem nessa obra do nosso famoso pintor Vicente Van Gogh e reflitam sobre essas questões. Eu vou deixar vocês com a Pro Janaína, que ela vai estar fazendo essa atividade juntinho com vocês. Na página 9, vocês deveriam observar essa reprodução de uma obra do pintor Van Gogh. Depois do número 1, vocês deveriam observar e escrever os elementos que o Van Gogh ele representou e organizou nesse espaço, certo? Então, nessa questão pode ter várias respostas, mas aí a Pro fez então um gabarito de uma possível resposta. Então, aqui um exemplo. O travesseiro ele está dentro da fronha. O vaso está em cima da mesinha. O quadro está acima da cama. O jarro está atrás da escova. A cama está ao lado da cadeira. A toalha está perto da mesinha. A cama está longe da toalha. Então, vocês podem observar bem a imagem e estar escolhendo os objetos que vocês vão estar descrevendo. Então, aqui é só uma sugestão de resposta, certo, pessoal?
Bom, na questão 2, vocês deveriam circular as afirmações verdadeiras se vocês trocassem as ordens dos objetos, certo? Por exemplo, se eu trocasse fronha por travesseiro, se eu falasse assim, a fronha está dentro do travesseiro, seria a mesma coisa? Não, né? Se eu falasse que a mesinha está em cima do vaso, também não ficaria certo, porque não tem como a mesinha ficar em cima do vaso, e sim, o vaso está em cima da mesinha. Então, as 3 opções corretas seriam as 3 últimas. Eu posso falar que a cadeira está ao lado da cama ou a cama está ao lado da cadeira. O sentido não muda. Eu também posso falar que a mesinha está perto da toalha e a toalha está perto da mesinha. O sentido continua o mesmo. Ok, gente? Então, são as 3 últimas. Gente, agora nós vamos refletir sobre o conceito de espaço. Vocês lembram que lá na atividade da página 4 e 5, a gente leu aquele poema que falava muito sobre a palavra, o conceito de mundo e os elementos que existem nele, chamado lá no poema de coisas. Nessa atividade que vocês acabaram de fazer com a professora Janaína, vocês observaram a relação de posição entre diferentes elementos, né? O que estava em cima, embaixo, né? Do lado. Essas relações, né? Que tem o mundo com os elementos, o espaço e a disposição dos elementos dentro desse espaço se chama relações espaciais. Elas explicam de que modo os objetos estão posicionados no espaço. Bem isso, tá, gente? Como as coisas, os objetos estão posicionados, espalhados em determinado local, certo? Há muitas palavras ou expressões diferentes para indicar relações espaciais. Por exemplo, dentro, fora, em cima, embaixo, atrás, do lado. São muitas expressões que vocês podem estar usando nessa atividade. Além do significado filosófico sobre a palavra mundo e espaço, elas também podem ser aplicadas em diferentes situações. Olha só essas situações trazidas pela apostila. Sempre deixe um espaço entre as palavras. Há espaço para guardar algo nessa caixa. Encontro muitas informações no espaço virtual. Quero ser um astronauta e viajar para o espaço. Todo o corpo ocupa o espaço. Todo o corpo ocupa espaço. Hora de filosofar. Então, agora vocês vão pesquisar aí dentro do que a gente discutiu. Não pesquisar na internet, tá, gente? Mas pensar, refletir, levantar algumas hipóteses sobre essas palavrinhas que estão aqui embaixo e vão estar dizendo se elas ocupam um espaço ou não. Eu vou dar uma dica para vocês e aí vocês tentam levar essa reflexão para um familiar, ok? Ou façam uma roda de conversa aí embaixo, aí em casa. Eu vou dar um desafio para vocês estarem levando para uma roda de conversa na família sobre essa relação dessas palavrinhas de acordo com o que vocês entendem, né? De acordo com a consciência que vocês têm sobre o conceito de espaço. Olha só, planta ocupa espaço? E uma pessoa? A luz ocupa espaço? O ar? Micro-organismos. Já lembra que lá em ciências nós aprendemos sobre os micro-organismos, né, que eram os fungos e bactérias? Será que eles ocupam um lugar no espaço? Gente, todo ser, né, até mesmo o ar, ele ocupa um lugar no espaço. Mas deixe essa informação guardadinha, assim, depois vocês estejam refletindo com o familiar. Vocês vão ter essa carta na manga para estar trabalhando nessa roda de conversa. A luz, o ar, o micro-organismo, sim, ocupam um lugar no espaço, tá? Gente, a luz, o ar, os micro-organismos ocupam sim um lugar no espaço. Gente, que viagem, né?
essas nossas aulas de filosofia, refletir sobre qual é o entendimento do mundo e do espaço que nós temos de acordo com a nossa consciência. Isso é muito importante, é muito necessário. Olha quanta coisa vocês aprenderam. Tem pessoas que vão além e buscam resposta literalmente fora do mundo. Então elas saem, em viagens espaciais com auxílio de muitos instrumentos, equipamentos tecnológicos e viajam pelo espaço sideral, trazendo muitas respostas para alguns questionamentos e até mesmo hipóteses, Nada que foi provado, coisas que a gente acha, achava, pensava que era dessa forma. Lá no material de vocês, no cronograma, tem um link que eu deixei de sugestão para vocês estarem entrando nesse tema e confeccionando um foguete. Vocês podem estar fazendo com a família da melhor forma que vocês acharem, tá? Um dos astronautas, que fez essa viagem fora do nosso planeta, que foi para o espaço, foi o astronauta Marcos Pontes. Ele é brasileiro, foi o primeiro brasileiro, na verdade. E por que isso é tão importante, gente? Porque o Marcos Pontes pôde ajudar muito as universidades brasileiras a desenvolver pesquisa. Porque quando ele foi viajar pelo espaço, ele levou com ele muitos experimentos para ver como eles reagiam lá fora da nossa atmosfera. Interessante, né? Nessa atividade, vocês vão ficar agora com a professora Janaína e vocês vão entender quem foi Neil Armstrong e também Yuri Gagarin. Continuando. Referente ao tema espaço, então na página 12, nós temos algumas questões. No número 2, então, por meio de pesquisa, vocês deveriam descobrir novas informações a respeito das viagens, realizadas ao espaço sideral. Então, na letra A, o que significa os termos cosmonauta e astronauta, utilizados para designar as pessoas que viajam pelo espaço sideral? Então, cosmonauta significa viajante do universo e astronauta, viajante das estrelas. Na letra B, cite alguns exemplos de máquinas e equipamentos usados por cientistas e astronautas para explorar o espaço sideral. Então, alguns exemplos são foguetes, estações espaciais, sondas e telescópios espaciais, satélites artificiais, entre outros. A letra C. Qual o nome do primeiro astronauta a viajar pelo espaço e em que ano ocorreu essa viagem? Então, o primeiro astronauta foi o Yuri Gagarin e essa viagem ocorreu em 1961. Letra D. Quem foi o primeiro astronauta a pisar na Lua? Em que ano ocorreu essa viagem? Neil Armstrong foi o primeiro astronauta a pisar na Lua e essa viagem foi realizada em 1969.